Em Caná da Galileia, Jesus deu início ao seu ministério. Foi ali que, neste contexto de casamento, que representa de maneira alusiva a própria relação que Deus tem com o seu povo, onde Ele é o noivo e nós somos a noiva. E neste momento, neste período histórico, exatamente era a segunda fase do casamento. Jesus é o preço, é o dote, é o preço que o noivo paga pela esposa, pela noiva. Neste caso, a noiva recebeu um preço muito alto. O noivo irá pagar com a sua própria vida. Esse contexto do casamento em Caná da Galileia, o primeiro milagre, tem muito a nos ensinar. Depois de ter acabado o vinho, que era símbolo da alegria, diz o texto que a sua mãe, Maria, chega até ele e diz: olha, acabou o vinho. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Maria então procura os serventes e diz para eles: olha, façam tudo o que ele vos disser. Diz o texto então, versículo 6, que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Como eu disse, esse texto tem muito a nos ensinar. São muitos símbolos. Um dos símbolos que nós vamos tratar hoje é exatamente o que Jesus utilizou para a realização desse milagre. Havia acabado o vinho. O vinho é símbolo da alegria, do regozijo, do gozo. O vinho está relacionado agora à comemoração. Afinal de contas, eu falei para vocês aqui que o casamento era um processo penoso, longo e com várias fases. E agora, no momento aqui, há uma celebração, uma alegria. O vinho está representando isso, simbolizando essa alegria. E Jesus utiliza para a realização desse milagre exatamente as metretas de água que estavam ali para a purificação. Os judeus, eles tinham um rigor muito grande quanto ao asseio antes das alimentações. Muitas vezes Jesus e seus discípulos foram recriminados e houve alegações de que eles não cumpriam a lei porque eles não lavavam as mãos antes de se alimentar. E as metretas eram para lavar tanto as mãos quanto o rosto e até a purificação, quando necessária, do corpo. E Jesus, ele disse certa vez, respondendo a essa questão, ele disse: olha, não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai. E Jesus tem algo para nos ensinar nesse seu primeiro milagre, algo maravilhoso. Porque as metretas de água representavam exatamente a religião. E a religião, ela nada tem a ver com o vinho. Ela tem a ver com a ideia de purificação mesmo. A ideia de purificação frustrada. Porque a água nada mais faz do que lavar. A água, a sua utilidade nas Escrituras é apenas para servir como um símbolo. Porque a água não tem poder algum. A água não lava pecado. E você encontra muita gente atribuindo esse poder ao batismo, acreditando e pregando até muitas vezes que a água, o batismo, ele é poderoso para perdoar pecados. É mentira. Muita gente até se batiza nessa ilusão, acreditando que irá ali receber uma água e que isso vai ter algum poder mágico sobre a sua vida e isso vai mudar a sua natureza. A água é apenas um símbolo. Um símbolo é aquilo que aponta para uma realidade. Por exemplo, você que está me vendo, não sei se você consegue enxergar, aqui no meu dedo tem uma aliança. O que é essa aliança? É um símbolo. É um símbolo que aponta para uma realidade. É um símbolo que representa o casamento
e que aponta para uma realidade. Esse símbolo só tem sentido se o que há por dentro é verdade, se o que está por trás do símbolo é verdade. Por exemplo, é verdade, eu sou casado, eu tenho uma esposa, mas preste atenção, se alguém que não tem uma companheira, não tem um companheiro, simplesmente resolve ir até a joalheria e comprar uma aliança e colocar no seu dedo, isso faz dessa pessoa alguém casado? Não, porque ela tem só o símbolo. Assim também, a religião, ao longo da história, ela só tem sistemas de falsas purificações. Água, fumaça, incenso, não sei. Cada religião tem um tipo específico de purificação, um ritual. Mas o que purifica o homem de verdade é o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que sem esse sacrifício, sem o derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E o sangue é puro, é sem pecado, e é o sangue precioso do Cordeiro de Deus que João declarou que tira de uma vez por todas o pecado do mundo. Tira de maneira que nenhum sacrifício hoje precisa ser mais realizado, porque ele já gritou na cruz: está pago, está consumado. Por isso, eu queria mostrar para você que rapidamente esse símbolo, Jesus pega as metretas de água da purificação da religião, e Jesus vem então trazer um novo significado e dizendo: não mais as cerimônias, não é isso. Eu não vim trazer para vocês hoje o peso das cerimônias, o peso da purificação, porque quando você lê o Antigo Testamento, você vai percebendo que o homem vivia em um sistema muito difícil. Havia um peso muito grande nos ombros dos homens, que era todo o peso da lei. E eram rituais que não se acabavam, que se repetiam e que se repetiam. Era a lei, era o escrito de dívida que pesava, que a Bíblia nos diz que Jesus tomou na cruz e rasgou, cancelou, aniquilou. Era o escrito de dívida que pesava contra nós e que constava de ordenanças, cerimônias. E aí vem Jesus e diz: encham as talhas de água. E encheram aquelas talhas de água. E Jesus veio fazer nascer daquelas talhas de água vinho, o símbolo da alegria. Você que está me ouvindo, eu quero dizer diretamente para você que o único que pode trazer no seu coração tudo aquilo que ele prometeu, porque Jesus prometeu muitas coisas. Jesus prometeu que a gente vai ser feliz, vai ter aflição, isso ele não mentiu. Mas nós podemos ter alegria nele, podemos ter nele paz que excede todo o entendimento. Nós podemos nele vencer a ansiedade, vencer o medo. Tudo isso nós podemos vencer. Nós podemos inclusive vencer o maligno, nos submetendo a ele. Todas essas coisas que eu mencionei aqui, você só vai conseguir obtê-las em Cristo Jesus. A religião, as coisas dos homens, as cerimônias, os rituais, o mecanicismo, nada disso vai produzir alegria em você, paz em você, confiança em você. Pelo contrário, muitas vezes essas coisas causam tristeza, culpa, amargura, desânimo, cansaço. Mas Jesus ele veio para trazer vida e veio para trazer vida em abundância. É por isso que eu quero hoje, em nome de Jesus, que é o novo e vivo caminho, dizer para você, meu querido ouvinte, você que está me vendo, eu queria dizer para você deixar que Jesus entre no seu coração. Eu não sei qual é a sua maneira de servi-lo, eu não sei qual a sua religião. Isso pouco importa.
O que é importante é que você acredite que Ele é Deus e que pode transformar metretas que remetem à culpa, erro, tristeza, algo que não se resolve, porque eu imagino ali quantas vezes as pessoas daquela casa tiveram que passar diante daquela metreta para repetir. E assim você também, no seu sistema religioso, na sua religião, na sua maneira de viver em uma comunidade, quantas vezes você já repetiu processos achando que isso ia trazer alguma mudança e não trouxe? Mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, transforma contextos. Ele veio transformar o que os homens chamam de religião naquilo que é o verdadeiro significado à luz da palavra de Deus. O propósito de Deus nunca foi criar uma religião. O propósito de Deus sempre foi demonstrar no seu Filho o amor que Ele tem por mim e por você. É por isso que Ele veio transformar cerimônias vazias de sentido, muitas vezes, cerimônias que às vezes acabavam sendo feitas por fazer, de tão repetidas, em uma coisa com significado, em algo com significado muito profundo. Jesus veio transformar tudo isso em uma relação de amor comigo e com você. Deus te abençoe e fique conosco para aprender mais sobre esse episódio, o primeiro milagre em Caná da Galileia.